Estamos de volta com Hora da Saúde de hoje, falando sobre bullying entre adolescentes, com adolescentes em tratamento oncológico. A gente continua nesse terceiro bloco com a Débora Rebolo de Campos, ela que é enfermeira da unidade infanto-juvenil do Hospital de Amor. Agora a gente vai responder as principais dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Débora, primeiro eu queria saber para você, como é para você, Débora, cuidar de adolescentes em situação de tratamentos mutilantes? O adolescente, ele sempre me despertou um interesse. Eu já tenho mais de 15 anos na instituição, então eu entendo que cada fase desperta alguma coisa no profissional. E o adolescente sempre me despertou esse interesse, essa vontade de querer fazer mais. Porque às vezes eles tinham comigo e com as outras pessoas da equipe uma liberdade, ou eles confidenciavam coisas que eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. Então, de adolescentes que estavam passando pela experiência do primeiro beijo, da sua primeira relação sexual, e isso tem implicações com o tratamento. Então, isso começou a me despertar o interesse em querer estudar, em querer me aprimorar cada vez mais no adolescente. E é uma fase muito peculiar, então ela exige mesmo um tratamento, ela exige mesmo uma dedicação de profissionais que entendam esse momento do paciente. Débora, conta pra gente um pouco mais sobre como é a sua experiência nesse cenário. O adolescente vulnerável, né, em relação a bullying ou em relação aos seus próprios sentimentos, ele precisa ter um apoio, e isso a instituição consegue oferecer. Mas muitas vezes o paciente, ele vem, né, o adolescente, ele já tem as demandas de antes do tratamento. E isso muitas vezes é preciso trabalhar, porque eu não posso ter um impacto no tratamento. Nós falamos no primeiro bloco de muitas vezes isso interferir no tratamento. E muitas vezes o paciente, ele não se sente, quando ele não se sente à vontade, ou quando os efeitos colaterais ou algo que o incomoda, ele não consegue trabalhar, aquilo vai ter um impacto no tratamento dele. Nós já tivemos, por exemplo, adolescentes que, por excesso de efeitos colaterais da quimioterapia, no momento de uma recaída, optou por não continuar o tratamento, por causa dos efeitos colaterais. Isso é uma questão bem delicada, principalmente quando a gente fala de autonomia do adolescente, né? No nosso país, ele, sendo menor de 18 anos, ele não está apto para tomar suas próprias decisões. Porém, ele precisa ser inserido na sua tomada de decisões, com relação às medicações para a dor, com relação à condução do seu tratamento. E muitas vezes nós percebemos que ele não é inserido. Então ele começa a ter problemas de despersonificação, né? Então às vezes o profissional precisa se atentar para não estar falando com o pai e a mãe, direcionado a ele, sem o envolver na conversa. Então é muito delicado mesmo trabalhar com o adolescente. Você falou de falar com o pai e a mãe envolvendo o adolescente. É importante falar sobre bullying com o adolescente e como abordar esse tema? Como que os pais, como que os parentes podem abordar esse tema com eles? Eu acho que o mais importante é eles entenderem que não tem problema falar sobre isso. O mais importante é entender o que é o bullying. Porque muitas vezes os pais sofreram bullying, antigamente a gente não falava, né? Não tinha esse nome. Eram as brincadeiras, né, ou brincadeiras de mau gosto. Então, muitas vezes, os próprios pais não tiveram nenhum apoio ou dizem isso mesmo, eu passei por isso e hoje estou aqui, né? E eu acho que a gente precisa começar a falar disso e dar voz ao adolescente para que ele entenda até onde é o limite da brincadeira e aonde começa o sofrimento. É aqui que nós precisamos atuar. Gente, é muito interessante você falar sobre isso, sobre dar informação também para quem pode cometer o bullying. Você acha que a pessoa que comete bullying, o agressor, não sei se a gente pode chamar de agressor, é um misto de falta de experiência com falta de informação? Uma criança, um adolescente que não tem muita experiência de vida e também não tem informação sobre certo e errado, você acha que tem um pouco disso? Eu acredito que sim, porque vai depender muito dos valores que ele construiu, do meio em que ele vive. Se é uma criança, né, ou um adolescente que ele vive em um meio em que ele vê muita violência, ou ele vê muito essa questão da humilhação mesmo, ou se ele sofre, ou se ele enxerga isso, quando ele está num ambiente hospitalar, ele vai reproduzir.
Então, se ele viveu na escola antes de ter o câncer, se ele era da turminha que fazia muito bullying, ele vai continuar reproduzindo isso na instituição. De oprimido ele se torna opressor. Opressor. Débora, a gente falou também, né, sobre como orientar, né, um adolescente sobre o bullying e como ajudar. Você acha que essa ajuda já começa na orientação? Como é que você vê isso? Nós percebemos no olhar. Quando nós discutimos no grupo temas delicados como suicídio, bullying, depressão, o primeiro impacto que nós percebemos nos adolescentes é o silêncio. É como se nós estivéssemos falando daquilo pela primeira vez. E aí quando a gente começa a falar assim, você conhece alguém que já sofreu? Não querendo dizer ele, mas algum amigo, isso vai quebrando o gelo. E aí de repente ele está falando de si. Então, esse reconhecimento, falar que tudo bem, eu quero ouvir você, ou deixa eu te dizer se o que você está sentindo ou sofrendo é bullying ou não. Eu acho que isso faz toda a diferença. E como você já disse no outro blog, eles gostam de falar sobre isso. Eles gostam. Ajuda. Débora, e na sua experiência, como que você vê sobre comportamentos ou palavras que eu devo evitar para um adolescente em tratamento oncológico? Existe algo que a gente deve evitar? Eu acredito que sim. Eu acho que a partir do princípio, independente se ele está em tratamento oncológico ou não, nós temos que medir muito bem o que falar. Então eu acho que existem palavras que elas vão ficar pesadas, independente do adolescente estar passando pelo tratamento oncológico ou não. Mas quando o profissional ou os colegas eles conhecem o adolescente, aí fica uma faca de dois gumes. Ou ele vai usar dessa informação para trazer um malefício ao colega, ou ele vai usar dessa informação para ajudar. Certo. Débora, eu também queria que você falasse sobre como construir empatia em relação ao adolescente e conseguir ter humor sem ferir. Será que é aquele limite da brincadeira de mau gosto, da brincadeira, até quando é brincadeira? O mais importante é que ele reconheça. Cada adolescente tem o seu próprio limite. É como eu te disse, ele traz uma bagagem. Então, existem adolescentes que chegam muito fragilizados ou que eles não conseguem construir a sua própria autonomia. Então, ele precisa entender e dizer qual é o limite. Essa brincadeira eu aceito, essa brincadeira eu não aceito. E é engraçado que entre os próprios adolescentes, eles disseram que eles ficam mais tranquilos em fazer entre eles e só envolver meninas, por exemplo, quando elas dão essa abertura. Então, por exemplo, se eles sentem que falar para a menina que a queda do cabelo é uma coisa que a incomoda, eles não brincam com isso. Mas uma pessoa que não tem o braço, falar de deficiência do colega que não tem a perna, quando eles usam disso, o retorno é a risada, então isso vira uma brincadeira e aquilo não machuca. Mas é o que eles dizem, desde que eu tenho uma deficiência e o meu colega também, então nós estamos no mesmo nível e aí não machuca. Débora, você, na sua experiência, né, trabalhando com crianças em tratamento oncológico, para você é claro esse limite entre a brincadeira de mau gosto e o bullying? Para mim, sim, mas eu acredito que para eles ainda não. E eu acho que a linha muito tênue nisso é conhecer o meu paciente. Quem é esse adolescente que está ali comigo fazendo uma quimioterapia? De onde ele vem, o que ele traz, quais são os seus valores? Porque às vezes o problema daquele adolescente não era relacionado à doença dele. Às vezes era relacionado ao peso, independente de estar doente ou não. Então aquilo às vezes vai ferir muito mais do que você falar da amputação, né? Então eu acho que o mais importante é conhecer o seu paciente. Então nós entendemos nas entrelinhas o que machuca, o que fere ou o que causa um constrangimento, né? E às vezes isso não está claro para todo mundo. No ambiente hospitalar, né, numa instituição, por exemplo, do Hospital de Amor Infantil Juvenil, toda a equipe deve estar alinhada, afinada para lidar com o bullying? Sim, é muito importante, porque isso vai ter um desdobramento muito grande na vida do paciente, um impacto na sobrevida e na recuperação dele. Porque nós também precisamos preparar o adolescente para ele ser reinserido no seu meio, né? E se nós não conseguimos trabalhar com ele todo esse impacto que a doença traz, e principalmente relacionado ao bullying, eu não vou conseguir que ele seja reinserido no seu meio. E aí que nós temos os sobreviventes do câncer, que nós chamamos, com desajustamentos.
Então são pessoas que não conseguem voltar para a escola, não conseguem voltar a trabalhar, porque não conseguem superar aquilo que de alguma forma o tratamento causou como trauma. Você falou sobre a sobrevida ao paciente em tratamento oncológico. Como é que você vê isso relacionado ao bullying? Eu tenho muitos pacientes da época em que eu era enfermeira na quimioterapia, que hoje são adultos, são casados. E é muito interessante como alguns vínculos foram construídos há mais de 10 anos, né? É possível, às vezes, nossa, aquilo que eu vi aqui no tratamento, ou aquilo que eu pensava que seria fácil para mim, quando eu voltei para o mundo, aquilo foi difícil. Então, eles trazem muito isso, do impacto do enfrentamento do outro novo, né? Ao que eu era, ao meu meio. E eu acho que isso pode ter essas consequências que podem ser minimizadas quando a equipe está preparada para atuar. A gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento muito intenso, que deixa muitas marcas no paciente, né? Isso de qualquer idade. E entre adolescente, um paciente que está em tratamento oncológico e ainda sofre bullying, ele vai levar essas marcas para o resto da vida? Você acha que o adolescente vai lidar em tratamento oncológico de uma maneira diferente com o bullying? Acredito que sim. Eu acredito que sim. E o mais importante para superar esse momento ou para dar apoio nesse momento é quando um adolescente que terminou o tratamento ou que passou por um período e que ele não deixou isso como marcas, quando ele consegue atingir um adolescente que está passando por isso. Então a gente já fez abordagens de pegar um paciente amputado, que hoje é formado em educação física, atua num time de amputados, e quando ele consegue mostrar a experiência dele para um paciente que acabou de sofrer uma amputação. Então isso traz revigora, né, o paciente. Então ele diz, eu passei por preconceitos, eu sofri bullying, mas eu consegui estudar, me formei, hoje eu atuo num time e vou casar. Então eu acho que isso é muito importante quando a gente conhece e que a rede de apoio vem do próprio paciente. Porque tem um peso diferente do que quando o profissional traz isso para ele. Débora, falando mais uma vez sobre você acha que falar sobre bullying, lidar com o bullying entre adolescentes nessa condição influencia no seu trabalho do dia a dia, influencia na sua vida? Com certeza. O hospital influencia na minha vida desde muito tempo, né? Eu sempre digo que estar nesse hospital é um aprendizado diário. Trabalhar neste meio, com esse público, com este perfil, ressignifica a minha vida todos os dias. A gente pode dizer que falar com esses pacientes, né, quando a gente pensa em bullying, pensa em relacionamento, é preciso uma dose extra de empatia. Empatia é a palavra-chave? É a palavra-chave. Débora, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria que, para a gente finalizar, você deixasse uma dica para os pais e também para as pessoas que lidam com adolescentes que sofrem de bullying, uma palavra para lidarem melhor com tudo isso. Eu acredito que os pais, né, diante de uma situação de uma doença crônica, eles estão tão focados no tratamento, na cura, no efeito colateral, e às vezes eles deixam de lado. Às vezes existe uma barreira que ele não consegue chegar no filho dele e dizer como é que você está com relação aos outros sentimentos, não somente ao vômito, à queda do cabelo ou à perna que foi amputada. Então eu acredito que o profissional e o pai chegar para o adolescente e dizer qualquer coisa que você quiser dizer, eu estou aqui. Então eu acho que é isso. Débora, agora sim, muito obrigada pela sua participação, um ótimo trabalho para você e muito sucesso. Muito obrigada. E muito obrigada a você também por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. A gente se vê em um outro programa. Até mais!